Certas coisas nesse mundão, sem dúvida, são difíceis de compreender, como o assunto aqui do vídeo do dia de hoje, a informação mais relevante que a Ariel Silva separou para você. Olha só, o pescador que descobriu um dos maiores poços de petróleo do México e morreu na pobreza. Vamos contar essa história, saber por que isso aconteceu, né? Os detalhes. O pescador Rudecindo Cantarell Jiménez, certo? Então vem comigo, já vai curtindo o vídeo aqui embaixo. Se você gosta do nosso conteúdo, também inscreva-se no canal, assim você recebe todos os nossos vídeos. Compartilhe com os amigos também. E não esqueça de clicar em todas as notificações, porque o YouTube às vezes é sacana. Mesmo inscrito, às vezes você não recebe os vídeos, tá bom? Então, que história é essa, Ariel Silva? Vem comigo, vem descobrir o que este rapaz aí, o Rudecindo Cantarell Jiménez, guardou por quase uma década. Foi a localização de um dos maiores tesouros energéticos que a natureza deu para o México. Em 1958, o pescador de 44 anos viu pela primeira vez uma mancha negra no meio das águas azul turquesa do Mar Campeche, lá no sudeste do país. A princípio ele não deu muita importância, ou não quis dar, sabendo que isso poderia transformar a vida de Ciudad del Carmen. Abre aspas, um dia fui direto pro óleo. Vi que uma enorme bolha estava se espalhando na superfície. Pensei que era petróleo e tive a ideia. Um dia disse a minha esposa, ei, acho que há petróleo em Carmen. Fecha aspas, palavras dele à revista Processo lá em 1983. A suspeita era verdadeira. Naquele local próximo à costa, a empresa estatal Petróleos Mexicanos, a Pemex, encontrou o maior campo de petróleo da história do país. Maior da história do país, hein? Sob as águas calmas havia 40 bilhões de barris, um tesouro enorme que na época estava atrás apenas do campo de petróleo de Ghawar, lá na Arábia Saudita. Você está vendo aí a foto dele, né? A área foi batizada de Complexo Cantarell, em homenagem ao humilde pescador que levou os engenheiros de petróleo da Pemex à sua descoberta. E também significou tragédia para muitos, incluindo o próprio descobridor. Mas por que isto? Vamos descobrir. Abre aspas, foi um acidente para Rudecindo Cantarell, ou Rudecindo Cantarell, que transformou para sempre a paisagem e a condição social da sua ilha. Fecha aspas, disse o serviço espanhol da BBC, né, o cineasta Rubén Imaz, que pesquisou a vida desse pescador para traduzir o filme fictício Tormentero. E como muitos habitantes da costa de Campeche, a vida de Rudecindo Cantarell, que nasceu em 1914 e morreu já faz tempo, em 1997, estava no mar e na pesca. Ele contou que seu pai o levou para trabalhar a partir dos 10 anos de idade. Desde então trabalhou com diversas embarcações, desde pequenas canoas e barcos de pesca até grandes navios que chegaram a Cuba e também aos Estados Unidos. Mas foi o Centenário del Carmen de que ele se tornou sócio na década de 50 que mudou sua história e também a história do México. Foi a bordo desse barco que ele viu aquele local no mar que outros pescadores supunham ser restos de um naufrágio, mas ele suspeitava que era petróleo. Abre aspas, decidi jogar o equipamento de pesca lá, pensando que era um barco afundado, mas o fundo ficou limpo, fecha aspas, disse ao jornalista Ignacio Ramírez do Processo. Cantarell guardou essa informação por quase uma década. Não está claro se por desinteresse ou porque os pescadores de camarão queriam impedir que a indústria do petróleo chegasse às suas águas. Abre aspas, ele rapidamente intuiu que era petróleo, mas muitas pessoas insistiram que não era. Então parece que ele guardou isso por anos, fecha aspas, diz Imaz. Somente em 1968, quando chegou ao porto de Coatzacoalcos, Veracruz, né, para vender peixe, ele disse a outros pescadores que havia descoberto petróleo em suas águas. Ele disse ao Processo que seguiu o conselho daqueles homens para notificar os engenheiros de petróleo da Pemex. Interessante, né? Nem imaginava eu que seria possível encontrar petróleo sem fazer a perfuração, né? Ele visualizou aquelas manchas pretas e era petróleo, né? A pesca ficou muito limitada depois que a Pemex assumiu o controle da região em Ciudad del Carmen. Quando algo chega, algo pode sumir, né? Como é o caso, então, da pesca. E como surgiu a confirmação
Vamos descobrir aqui em mais uma história que você está ouvindo aqui no canal do YouTube do Ariel Selba, este que vos fala. Não esqueça, acesse nosso site, é www.divulgueconosco.com.br. No Google você digita Divulgação by Ariel. Lá eu posto as principais informações do dia. Para você que não tem muito tempo aí de estar vasculhando todas as notícias, lá com certeza estão as principais. E das principais eu peneiro e tiro o vídeo do dia, hoje tratando dessa incrível história, né? O pescador que descobriu um dos maiores poços de petróleo do México, mas morreu na pobreza, tá bom? Então no Google digita lá Divulgação by Ariel. Também acesse nossa loja de computadores periféricos, loja virtual, streaming de áudio e provedor de site, né? E também site, certo? É sitehospedagem.com.br/loja. Aqui embaixo tem todos os links para você. E claro, curta o vídeo se você estiver gostando. Você sabe, né? Curtindo ajuda muito aqui o canal a crescer. Isso com certeza você sabe. Eu sei porque meu pai contou tudo pra mim. Ah, é? Tá bom então. Vamos lá, confirmação. Na década de 60, no México, havia uma produção de petróleo discreta em comparação com outros grandes produtores do setor na época. Mas os estudos dos engenheiros Javier Menezes, Serafim Paz e Mário Galván, guiados por Rudecindo Cantarell, confirmaram a descoberta. Nas águas relativamente rasas, a menos de 100 km da costa de Campeche, a Pemex detectou em 71 um campo de petróleo diferente de qualquer outro na história do país. Os poços de Bacabi, Abcatum, Cu, Malubi, Acal e Norroque elevaram a produção de petróleo a 1 milhão de barris por dia na década de 80, quase 40% do que o México estava extraindo na época, para ter uma ideia, né? Abre aspas, eu não acreditei, mas várias pessoas que trabalhavam para a Pemex começaram a me procurar para me trazer alguns presentes, para me dizer que eu era como um herói da nação, fecha aspas, disse Cantarell lá em 83. E a riqueza era promissora, pois se estimava que havia cerca de 40 bilhões de barris, o que levou o governo a realizar grandes projetos de infraestrutura e gastos públicos. Aspas, vamos administrar a abundância, disse o então presidente José López Portillo. Interessante, a vantagem da internet, do YouTube hoje é não deixar morrer histórias como essa, né? História interessante. Vamos seguindo aqui com as últimas informações. Para a Ciudad del Carmen, no entanto, a invasão da indústria do petróleo confirmou os temores dos pescadores de camarão da região. Cerca de 1.000 barcos de pesca não podiam mais navegar por lá. Aspas, assim que a Pemex chegou, a pesca foi encerrada e a tradição de uma vila de pescadores de um século desapareceu e os pescadores deram as costas a Rudecindo, fecha aspas, diz Imaz. Aquele pescador foi homenageado e seu sobrenome tornou-se sinônimo da riqueza do petróleo. A Pemex prometeu a ele um emprego e o governo mexicano concedeu-lhe uma medalha de ouro em 78 para marcar o 40º aniversário da nacionalização do petróleo com a frase "O petróleo é nosso". Nosso? Pertence a quem administra. Não é justo que alguns fiquem ricos à custa do petróleo, disse ele apenas 5 anos depois. Isso que é interessante, quando você faz uma descoberta grande como essa, é bem provável que você nem saiba como agir, o que fazer, a quem falar, né? É complicado, fica imaginando naquela época também, né? Por isso a história, né? Morreu na pobreza. Depois dos agradecimentos e aplausos, Cantarell recebeu um emprego sem contrato fixo, como auxiliar de limpeza em um laboratório da Pemex, em Campeche, com um salário muito baixo. E outra coisa também, né? Você achar petróleo, será que você tem direito a esse petróleo, né? Se for a sua propriedade, com certeza sim, né? Mas o mar não tem dono, né? Águas internacionais, no caso ali águas mexicanas, né? Mas é um local sem propriedade privada, né? Abre aspas, foi triste saber que ele perdeu o apoio de sua comunidade e as autoridades se aproveitaram da imagem dele inicialmente, mas lentamente ele se tornou uma figura inativa, explica Imaz. O velho pescador garantiu que as cartas que ele enviou aos executivos da Pemex e do governo federal nunca lhe trouxeram uma melhoria salarial ou um bom emprego. Estou ferrado, disse ele. Que coisa, né? Tem aqui o túmulo dele, olha só. Rubem Imaz encontrou um modesto túmulo de Rudecindo Cantarell lá em Isla Aguada, Campeche. Você vê as fotos, né? Hoje, então, em Ciudad del Carmen, quase ninguém se lembra de Rudecindo Cantarell.
aspas, o nome ressoa com os idosos, mas na realidade sua história e sua figura são conhecidos por umas 3 pessoas. A vida dele é desconhecida, o que me parece uma tragédia, especialmente em um país como o México, que costuma valorizar seus heróis. E ele foi tão importante e transformador, acrescenta ele. O homem que levou o Pemex à sua maior descoberta morreu quase sem bens, em maio de 1997, aos 82 anos de idade. Mas durante muitos anos, ele sabia que o destino do ouro negro não havia sorrido para ele. Em outro país seria quase um herói, mas aqui... Tá aí a história então que eu contei pra você, mais uma. Você já tinha conhecimento de histórias mexicanas? Se não, aqui eu te apresentei uma com certeza interessante. O pescador que descobriu um dos maiores poços de petróleo do México, porém morreu na pobreza. Este foi o nosso tradicional vídeo do dia. Se você gostou, não esqueça, deixe seu like, ajuda muito o nosso canal, tá bom? Um abraço, valeu, obrigado pela audiência.